Olá, mulher governada por Deus, você aí. Seja bem-vinda a esse canal e vamos hoje conhecer a oração que liberta, cura e de forma imediata, sem mimimi, com o sentido literal da palavra de Deus e simplesmente com um laboratório prático. Vamos ler primeiramente Marcos 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui, minha querida, já está a primeira condição. Duas, né? Se crer e for batizado. E aí, mulher de Deus, você é batizada? Você já é de Deus? Se não, olha, faz muita diferença. Vou te contar aqui o que aconteceu comigo. 17, versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? Em o nome de Jesus, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Expulsarão. No grego do Antigo Testamento, o grego koiné, expulsar significa atirar, arremessar longe. E isso, quando você quer jogar uma coisa longe, quando você quer atirar, você não está fazendo isso com nenhuma elegância e nenhum amorzinho. Isso aí, você não está negociando com o mal, com transtorno de pânico, com pensamentos disfuncionais, crenças limitantes, com o engano do ocultismo, misticismo, com as heresias, com o engano na mente, que te traz tormentos, que rouba a tua identidade, traz ansiedade, estresse, depressão, enfim, de tudo isso que eu fui curada, porque o que eu falo aqui é o que eu vivi na pele. Vamos para o 18? Né? Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão os demônios. O que está dizendo aqui, o pegar como uma extensão jurídica, no grego, significa remover, anular. Ok, então o que Jesus está falando aqui? Estes sinais vão crer, são para os que crerem. Fazer o quê? Expulsar o demônio no nome de Jesus, certo? E impor as mãos nos enfermos. Gente, essa é a oração de libertação que cura imediatamente. Eu, há 18 anos atrás, recebi uma oração, eu era ocultista, eu era uma bruxinha do bem. Por que eu vou te falar? Ah, por que, Dênia, você era uma ocultista e uma bruxinha do bem? Porque o diabo, ele usa ciência, filosofias vãs para enganar, tá bom? Para poder você ficar presa naquilo ali, não conhecer a verdade de fato que liberta. Porque eu fiquei 17 anos, eu fiquei uns 15 anos vivendo esse ocultismo, estudando, me formando, aplicando isso em pacientes, enfim. Mas o que eu quero te dizer? Eu fui chamada quando eu estava no caos, quando tudo isso para mim já não fazia mais sentido porque não tinham resolvido o meu problema. E já se passaram 15, 17 anos, eu ímpia na época, não tinha conhecido Jesus. O psiquiatra tem seu valor, o psicólogo tem seu valor. A terapia cognitiva comportamental, ela tem fundamento bíblico, e a química do nosso cérebro, nossos neurônios, né, o sistema nervoso, tudo isso, os hormônios, eles podem alterar a química, e isso nós precisamos sim de tratamentos psiquiátricos e também de neurologista. Agora eu vou falar aqui de uma coisa espiritual, porque nós temos as enfermidades da pele, da biologia, da célula, mas temos as doenças espirituais. E no meu caso não era nada químico, não era nada disso, porque eu já procurava, já tomava os medicamentos e não obtive cura, porque era algo espiritual. Gente, não dá para consertar, para curar algo espiritual com recurso carnal, humano. Algo espiritual é na esfera do Espírito. Jesus está dando aqui o decreto. Os sinais seguirão aos que crerem. Se for batizado, se for salvo, sim, você vai orar no nome de Jesus. Você vai beber algo mortífero e não lhes causará dano algum. E você vai impor a mão na cabeça e expulsar os demônios. E expulsar é atirar, é não negociar. Vai embora, sai em nome de Jesus. E enfim, eu era uma bruxinha do bem, né, entre aspas, porque eu estava mergulhada no ocultismo, e durante muitos e muitos anos fui convidada a fazer a oração de libertação, porque eu já estava frustrada com todas as minhas buscas. E a pessoa perguntou: Dênia, você quer a oração? Vou fazer uma oração forte. Eu falei: eu quero, porque para mim
Primeiro que na verdade, eu era uma perseguidora de Cristo, tá? Eu não gostava de Jesus, eu não gostava de crentes, os crentes da minha família. Pelo contrário, se entrasse uma funcionária na minha clínica, eu mandava embora se eu descobrisse que era cristã, porque eu era uma preconceituosa mesmo com o evangelho, porque eu era muito envolvida. Gente, isso já é uma coisa tremenda. Quando você tá nessa esfera que não é a esfera de Deus, você não consegue abrir seus olhos espirituais. Por isso eu precisei dessa oração. Chegou minha oração, puseram a mão na minha cabeça e começaram a orar. Meu Deus, ali eu tive meu laboratório prático, minha experiência com Deus, e na primeira oração que fizeram por mim, manifestei, vieram as entidades, falaram tudo que estava acontecendo. Eu estava com um impulso suicida e a entidade falou que estava preparando para mim, para que eu me matasse, e de fato isso estava acontecendo. Enfim, o próprio inimigo caiu a máscara dele ali, porque eu fiquei semi-possuída, eu fiquei ouvindo, eu sabia que eles estavam em mim, porque eu estava ali, e ela orando, o obreiro de Deus orando, e vai embora, e o inimigo, a entidade, não vou, eu vou acabar com a vida dela, ela já tá na minha mão, e você vai embora e queima Jesus. Quando falava queima Jesus, os bichos gritavam dentro de mim, e eu percebi naquela hora, eu ainda ali semi-possuída, eu acreditei que Jesus era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores, porque eles se submeteram. Então ela fez a oração, expulsou e eles saíram. E quando eu estava possuída, eu não conseguia falar o nome de Jesus. Ela falava assim: Dénia, fala o nome de Jesus. E eu não conseguia falar o nome de Jesus. Enfim, tudo isso aconteceu, e quando eu voltei a mim, que vai embora em nome de Jesus, eles saíram. Pronto, quando eu voltei a mim, a máscara já caiu. Eu já sabia que tinha o Senhor dos Senhores, que era Jesus, e ponto final. Eu tive essa fé me libertou, porque a partir desse dia, minha vida mudou, minha mente mudou, eu larguei todo o ocultismo, eu larguei todas as terapias vãs, tudo isso eu larguei e fui seguir a Cristo. E aí, houve um processo. Me curei imediatamente? Sim, foi imediatamente, porque eu conheci a verdade, e aqueles bichos já não faziam mais parte de mim, nem me dominavam mais, eles não estavam mais em mim. E aí eu comecei a minha cura. Eu fiquei num período de incubação, lendo a palavra e escrevendo. É por isso que eu falo a escrita pedagógica, eu ensino a escrita pedagógica, porque foi escrevendo o caos da minha mente no papel, na palavra. Jesus foi me ensinando e eu fui me libertando. Eu fui entendendo que esse livro aqui é a lei de Deus. Esse livro é um livro legal. É um livro legal de joinha, de legalzinho? Não, de leis. Tudo aqui tem condicional. Aqui mesmo já colocamos um aqui, ó. Quem crer e for salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui já tem uma condição. Então Jesus é bom, Jesus é salvador, Jesus é o meu tudo. Mas veja bem, ele nos ensina. Porque ele quer te prejudicar, ele quer te humilhar? Não, querida. Ele te dá, são as armas espirituais para que você se liberte. Enfim, recebi toda a minha cura, de tudo que vocês já sabem que eu já falei, eu recebi minha cura. Então foi imediato, sim. Depois o que aconteceu foi um processo. Eu entrei para a igreja, aceitei Jesus, me batizei e continuei no meu processo, estudando e aplicando em mim, que eu não sabia que durante 17 anos eu estava aplicando em mim a escrita pedagógica que Jesus hoje me daria para ensinar para vocês. Tá bom? Então, eu vou te contar um outro caso. Uma única oração que eu fiz numa pessoa, que eu comecei a falar de Jesus para ela, perguntei se ela queria a oração, ela falou que sim. Isso aí demorou, minha conversa com ela demorou 1 hora. E ela quis, Deus me tocou para eu orar por ela. Eu orei, expulsei o mal, expulsei pânico, expulsei várias coisas que eu nem me lembrava. Depois de 15 dias ela voltou a mim e veio me contar a vitória. Ela falou assim: olha, Dénia, voltei para te contar que aquela única oração que você fez em mim, eu fiquei curada do pânico, agora eu saio de dentro de casa, agora eu estou indo para academia, estou procurando emprego. Ela estava com pânico de ir para a rua, e assim o diabo fez ela perder o emprego dela, e ela estava em casa triste e deprimida.
E foi apenas uma oração. Olha, essa oração tem poder. E o poder está que Jesus deu a você. Você pode orar sozinha. Eu não aceito pânico. Agora você pega seu caderno aí e escreve aí. Eu não aceito a tristeza. Eu não aceito essa dor de luto. Eu não aceito essa limitação. Eu não aceito essa injustiça, essa crueldade que estão fazendo comigo. Em nome de Jesus, toda essa carga negativa, todo esse pensamento obsessivo de engano, de dor, toda essa memória que me traz culpa, eu não aceito mais. É no nome de Jesus que eu ordeno. Em nome de Jesus, pânico, tristeza, ansiedade, estresse, saiam. Em nome de Jesus, eu sou curada, eu sou liberta. Escreva isso, porque eu estou ensinando aqui nesse canal que a escrita pedagógica, quando você escreve, você acalma seu cérebro, você acalma sua mente. A própria escrita, o ato de desenhar, de fazer as letras, faz com que você já vá fazendo um tratamento de ansiedade. Ele já vai diminuindo a tua ansiedade no teu cérebro, no teu emocional. E quando você coloca e lê aquilo outras vezes e lê em voz alta, você envia para o teu cérebro novas sinapses, que significa hoje que Deus deixou, permitiu que o homem descobrisse a engrenagem dele, porque o homem descobre o modo, a engrenagem de como tudo isso acontece, com a educação e terapia cognitivo-comportamental e com a neurociência, reprogramação mental, neuroplasticidade. Jesus muito nos ensinou sobre a filtrar os pensamentos, a reprogramar nossa mente. Então, presta atenção, mas a origem... Quem sabe mesmo sobre a nossa origem é o Criador. Quem nos criou não vai saber, não nos deu recursos para que obtemos nossa cura? É bom estudar, que bênção que os cientistas, os médicos estão todos aí. Mas mulher, toma o governo da tua mente, seja uma mulher governada. Pega teu caderno, escreva, leia a palavra no sentido literal. E assim você vai ser liberta. Minha querida, se você acha que tem alguém que precisa desse conteúdo aqui, conhecer esse canal para a gente começar aqui essa jornada, você pode compartilhar esse vídeo, você me ajuda deixando um comentário, faz sentido para mim sim, aconteceu isso comigo, eu tô passando por isso e você vai continuando aqui comigo, dá um joinha para que o robozinho da internet, o algoritmo entenda que esse vídeo está sendo relevante e assim você dá uma força para o nosso canal. Te espero. Até o próximo vídeo.